Muito bem, pessoal. Então, neste vídeo, vamos aprender a esboçar o gráfico de uma função quadrática em apenas 3 passos. Olhando para esses dois gráficos prontos, vamos analisar, identificar quais informações são fundamentais e são necessárias para o esboço desses gráficos. Em primeiro lugar, nós precisamos saber se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Também é importante nós sabermos em quais pontos a parábola cruza os eixos vertical e horizontal do plano cartesiano. E por último, precisamos saber as coordenadas do vértice da parábola, ok? Com todas essas informações, podemos esboçar o gráfico da nossa função. Então vamos lá. Os passos são os seguintes. Primeiro passo, analisar a concavidade. Segundo passo, determinar os pontos de interseção do gráfico com os eixos coordenados. E terceiro passo, determinar as coordenadas do vértice da parábola. Muito bem, como saber se a concavidade da função é para cima ou para baixo? A nossa função é desse tipo, ax² mais bx mais c, e a concavidade depende apenas do coeficiente a. Quando a é positivo, a concavidade da função é para cima. E quando a é negativo, a concavidade da função é para baixo. Para vocês não se esquecerem, guardem essas duas carinhas. Quando coisas positivas acontecem, você fica para cima. Quando coisas negativas acontecem, você fica para baixo. O coeficiente A, ele também determina o grau de abertura da parábola. Então, ele que vai ditar se a parábola é mais aberta ou mais fechada. Temos aqui alguns exemplos. Função y igual a 2x², y igual a x² e y igual a x² sobre 2. Ou seja, os coeficientes A são 2, 1 e meio. Percebam que, à medida que o A vai diminuindo, a abertura da parábola vai aumentando. Ok? Vamos para o segundo passo, então. O segundo passo é determinar quem são esses pontos aqui, onde a parábola cruza tanto no eixo y quanto no eixo x. Para obtermos esse ponto no gráfico, percebam que o x tem que ser zero. Quando o x é zero, a função tem esse valor. Então, dizer que o x é zero é calcular a função no ponto zero, f de zero. Quando eu calculo a função em um determinado ponto, é só substituir esse ponto no lugar do x, né? No lugar do f do x, eu vou colocar o f do zero. Então, eu vou ter a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Esse termo e esse termo vão ser nulos. Vai sobrar apenas o coeficiente c. f de zero é igual a c. Ou seja, esse ponto aqui é o c. É aquele coeficiente independente de qualquer função. Tá bom? E quem são esses dois pontos aqui? Olha só, nesse caso nós temos o f do x igual a zero. A função é igual a zero nesses pontos, né? Então, f de x é igual a zero. Ou seja, nós vamos igualar a função ao zero.
E igualar isso a zero é encontrar o valor do x, ou seja, encontrar as raízes desse polinômio. Como que eu encontro isso? Pode ser pelo Bhaskara ou por soma e produto. Eu vou encontrar duas raízes para esse polinômio e essas duas raízes representam no gráfico esses dois pontos, x1 e x2. Ok? Vale aqui uma discussão a respeito do discriminante. Nós vimos lá em equação do segundo grau o estudo do discriminante e agora nós vamos ver o que significa graficamente. Então, quando delta é maior que zero, nós vimos que uma equação do segundo grau ela possui duas soluções distintas. Então, em uma função de segundo grau, graficamente, a parábola corta o eixo x em dois pontos diferentes, já que esses pontos de interseção entre parábola e eixo x representam as raízes. Quando delta é zero, nós vimos que a equação do segundo grau possuía apenas uma raiz, ou as duas raízes eram exatamente iguais. Graficamente, a função possuir apenas uma raiz significa que a parábola está apenas tocando, apenas tangenciando o eixo x. É isso que acontece quando o delta é zero. E quando o delta é negativo, não existe função real. Aliás, não existe solução real, não existe raiz real. Então, graficamente, as parábolas vão ficar flutuando, porque elas não vão intersectar o eixo x. Muito bem, vamos agora para o terceiro e último passo, que é encontrar as coordenadas x do vértice e y do vértice. A coordenada x está aqui e a coordenada y está aqui. Nós vimos que a parábola é simétrica em relação a um eixo vertical que parte aqui do vértice. Isso significa que, em primeiro lugar, que o x do vértice está bem em cima desse eixo. Ok? Além disso, como a parábola é simétrica a esse eixo, a distância do x1 até o x do vértice é igual à distância do x2 até o x do vértice. Ou seja, x do vértice é o ponto médio entre x1 e x2. Assim que calculamos o ponto médio, né? Vou apresentar a fórmula do x do vértice para vocês usando essa ideia do ponto médio. Bom, lá por Bhaskara a gente consegue achar as raízes onde o x1 vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E para o x2 eu uso o menos da fórmula. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Agora eu vou usar essa fórmula para descobrir o x do vértice, só que substituindo o x1 por isso e o x2 por isso. Vai ficar como? X do vértice é igual ao x1, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais x2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a, e tudo isso dividido por 2. Observem que temos uma soma de fração com denominadores iguais. Então, podemos fazer essa soma aí tranquilamente, menos b menos 2b, mais raiz de delta menos raiz de delta,
dá zero. E o denominador comum, que é 2a. E tudo isso sobre 2. Olha só, na parte de cima, 2 com 2 é igual a 1. Agora eu fiquei com menos b sobre a dividido por 2. Como é uma divisão de fração, o que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Isso é igual a menos b sobre 2a. Então, essa é a formulinha para você achar o x do vértice. E agora vamos para o y do vértice. Então, para encontrar a coordenada y desse ponto, basta eu aplicar a função nesse ponto. F do x do vértice vai ser igual ao y do vértice. Y do vértice é igual ao f do x do vértice. Lembrando que a nossa função, vou colocar aqui no cantinho, é desse tipo. Ax² mais bx mais c. Como eu estou aplicando a função no x do vértice, no lugar do x eu vou colocar o x do vértice, mas com esse valor que eu acabei de encontrar. Então é esse valor que vai no lugar do x. Vamos lá colocar a nossa função. Y do vértice é igual a vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a mais c. Ok? Apliquei essa função no y. Aliás, apliquei essa função no x do vértice para encontrar o y do vértice. Vamos lá resolver essas continhas. Menos b ao quadrado é igual a b ao quadrado. A ao quadrado é 4a ao quadrado. Já posso simplificar a dividido por a ao quadrado, fica apenas o a aqui embaixo. Mais b vezes menos b, vai dar menos b ao quadrado. Sobre 2a mais c. Então aqui temos uma equaçãozinha, uma expressão com soma, diferença de frações. Em primeiro lugar, a gente precisa calcular o MMC. MMC entre 4a, 2a e 1 é igual ao 4a. Então, o denominador comum é o 4a, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4a por 4a é 1 vezes b ao quadrado, b quadrado. 4a por 2a é 2 vezes menos b quadrado, menos 2b quadrado. 4a por 1 é 4a, vezes c, 4ac. b ao quadrado menos 2b quadrado é menos b ao quadrado. Mais 4ac sobre 4a. Ok? Vou colocar esse menos aqui em evidência. Olha só que bacana. Colocando menos em evidência, fica b ao quadrado menos 4ac. Que menos com menos é mais. E agora, do que vocês se lembram? O b ao quadrado menos 4ac é o delta. Então, eu fico com menos delta sobre 4a. E essa é a formulinha para encontrarmos o y do vértice. Muito bem. Temos então as informações suficientes para esboçarmos o gráfico de uma função quadrática, que é uma parábola. No próximo vídeo eu vou fazer um exemplo para vocês, usando apenas esses 3 passos que aprendemos aqui. Ok? Então não deixem de assistir.